Olá pessoal, vamos iniciar aqui mais uma aula de matemática. Estou gravando essa aula para vocês porque nesse momento eu estou numa reunião. Então não tem como eu participar da reunião e ao mesmo tempo fazer as aulas do Meet aqui com vocês, tá bom? Então acompanhe aí a resolução das questões. Vamos dar continuidade à resolução da Ana. Nós já estamos aqui no bloco 2 do nível 2. Na última aula, nós fizemos a questão de número 13 e a questão de número 14, tá bom? Bom, pessoal, então aqui a questão de número 15 é uma questão que a gente não vai realizar, tá? Essa questão aqui, ela apresenta um erro e devido a isso eu não vou realizar com vocês, certo? Então vamos continuar aqui, questão de número 16, ok? Lembrando que vocês devem copiar a resolução no caderno de matemática. Não precisam copiar o enunciado, apenas a resolução, ok? Essa questão de número 16, 17 e 18 vai tratar sobre logaritmo. Então, para você conhecer o que é um logaritmo, eu vou orientar vocês aqui agora com um exemplo. Então, vamos lá. Logaritmo de B na base A. Então, o que é isso aqui? Esse A, para nós aqui, nós chamamos ele de base. E esse B, ele é conhecido como logaritmando. Então, eu tenho a base e aqui eu tenho o logaritmando. Quando você vai resolver um logaritmo, a gente iguala ele a x. E esse x é o próprio valor que você vai encontrar do logaritmo. Para você resolver o logaritmo, pessoal, você sempre deve igualá-lo a x. E aí, você vai fazer isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu brinco com os meus alunos, quando ministrei pela primeira vez a aula de matemática, que essa voltinha aqui seria como se fosse aquela voltinha da lata de Skol, da cerveja Skol, que ela desce redondo, né? É uma brincadeira, mas que às vezes os alunos lembram e tem facilidade para resolver. Como que a gente funciona aqui? Você vai pegar o A, que é a base, e vai elevar a x. Então, o x aqui passa a ser o expoente. Tudo isso aqui vai ser igual a b. Ou seja, A elevado a x é igual a b. Observe que você tem o A, pega o x como expoente e você iguala isso ao valor b. É assim que você resolve o logaritmo. Colocando em prática, na questão 16, diz o seguinte: considere o logaritmo a seguir. Você tem aqui log de 49 na base 7. Qual é o valor do logaritmo apresentado? Primeira coisa, iguala ele a x. Como é que a gente aprendeu mesmo? O 7 vai pegar o x como expoente e tudo isso daqui vai ser igual a 49. Bom, o que eu vou fazer com esse 49? Eu vou transformar ele em uma potência de base 7. Observa, pessoal, que eu tenho do lado esquerdo uma potência, 7 elevado a x. Então, eu preciso fatorar esse 49 e decompor ele em números primos, nesse caso, para transformá-lo em potência. Então, o 49, vamos lá. Como eu quero transformar ele em base 7, esse 49 tem que dividir por 7, que dá 7. 7, por sua vez, divide por 7, que dá 1. Qual que é o número que apareceu aqui dos resultados que você foi encontrando? O número 7. Quantas vezes ele se repetiu? 2 vezes. Ou seja, 7 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa que o 49. Eu só transformei o 49 em notação de potência. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar o valor daquela potência, ou seja, eu vou repetir aqui 7 elevado a x, e no lugar do 49, eu vou colocar aqui 7 elevado ao quadrado. Por que a gente fez isso? Porque agora que eu tenho as mesmas bases, eu posso cancelar a base e igualar os expoentes, ou seja, x acaba sendo igual a 2. Então, o que a gente fez? Cancelou a base e trabalha apenas com os expoentes. Então, nesse caso aqui, alternativa de letra A.
Bom, no item 17 é um logaritmo diferente, pessoal. Considere o logaritmo a seguir. Ao calcular o logaritmo apresentado, obtém-se o resultado, o número. Então, vou copiar aqui, ó, logaritmo de 100 mil. Né? O que está acontecendo aqui, pessoal? Esse logaritmo ele é diferente porque ele é conhecido como o logaritmo decimal. Por quê, pessoal? A base aqui é uma base 10. Professor, mas não está aparecendo essa base 10. E essa é uma característica do logaritmo decimal. Quando a base for 10, ela vai ser omitida. Ou seja, não vai aparecer para você a base. Tá? Então, quando aparecer um logaritmo desse jeito, você fique sabendo que é um logaritmo decimal. E a forma de resolver, pessoal, é a mesma. Você vai igualar isso daqui a x. Então, o 10 vai pegar o x, eu vou fazer aqui do lado, tá? O 10 vai pegar o x como expoente, nesse caso aqui, e tudo isso aqui vai ser igual a 100 mil. Tá? Bom, o que a gente precisa? Transformar esses 100 mil em notação de potência. E agora, professor, eu tenho que decompor os 100 mil? Na verdade, não, pessoal. Vou usar uma técnica aqui com você, um macete, para vocês entenderem. Ó, observe o seguinte. 10 vezes 10 é igual a quanto? Como é que a gente resolve isso daqui? 1 vezes 1 dá 1 e repete os dois zeros. Então, 10 vezes 10, 100. Se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá o próprio 1. E repete-se os três zeros. Ou seja, 1000. Se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, multiplica aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. E repete os zeros que sobraram. Nesse caso, eu tenho 4 zeros. Eu vou encontrar, nesse caso, o valor 10 mil. E agora, se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes, multiplicando o número 10. Agora, multiplicando apenas o 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1. Quantos zeros eu vou repetir? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, que número é esse que eu obtive? O número 100 mil. Reescrevendo isso aqui, pessoal, quantas vezes eu multipliquei aqui a base 10? Então, aqui no caso, ó, transformando isso aqui para a potência, quantas vezes eu multipliquei a base 10? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 100 mil nada mais é do que 10 elevado à quinta potência. Nossa, professor, que legal! Por que lá naquela conta anterior o senhor não ensinou desse jeito? Porque esse macete, pessoal, serve somente para logaritmo do tipo decimal. Tá? Então, é uma técnica que eu estou orientando vocês aí. Então, no lugar dos 100 mil, eu vou colocar 10 elevado à quinta potência. Então, aqui repete o 10 elevado a x. No lugar dos 100 mil, 10 elevado à quinta potência. Por que a gente fez isso? Porque agora eu vou cancelar aqui as bases e ir trabalhar apenas com os expoentes. Ou seja, o x aqui acaba sendo igual a 5. Ok? Então, nesse caso aqui, é a alternativa de letra B. Tudo bom? Vamos aqui no item 18. Ok? Vamos descer aqui mais um pouquinho para a gente trabalhar ele aqui. Item 18. Eu vou apagar aqui, qualquer coisa vocês voltem o vídeo, tá bom? Bom, então vamos lá, o item 18, vou resolver ele aqui para vocês. Ó. Considere o logaritmo apresentado a seguir. Você tem log
de 25 vezes 625 na base 5. Bom, como que a gente resolve isso aqui, pessoal? Iguala ele a x. E da mesma forma que eu orientei vocês, o 5 pega o x como expoente e tudo isso daqui acaba sendo igual a 25 vezes 625. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, você precisa transformar aqui o 25 e o 625 em notação de potência, tá? É isso que a gente vai estar fazendo. Então, aqui o 5 elevado a x, você vai repetir, e o 25 e o 625 nós vamos transformar ele em notação de potência. Para isso, nós precisamos decompor eles, né? Precisamos fazer a fatoração. Bom, o 25 é fácil. Como a base que eu quero tem que ser 5, o 25 certamente divide por 5, que dá 5, e o 5, por sua vez, divide por 5, que dá 1. Ou seja, se fosse para reescrever ele em potência, ficaria 5 elevado a quantas vezes? Elevado ao quadrado. Então, aqui no lugar do 25, eu vou colocar 5 elevado ao quadrado. E o 625, professor? Mesma coisa, pessoal. Fatora ele. Pega o 625 e vamos dividir. O 625 divide por 5, tá? Se você fizer aí, dá 125. O 125 também divide por 5. Se você fizer, é igual a 25. O 25 a gente viu que divide por 5, que dá 5. E o 5 divide por 5, que dá 1. Chegou aqui no 1, eu paro. Ou seja, reescrevendo o 625 em potência, vai ficar o número 5 elevado a quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, 5 elevado à quarta potência. No lugar do 625, nós vamos colocar 5 elevado à quarta potência. Professor, eu já posso cancelar aqui os 5? Cuidado, pessoal. Aqui vai uma propriedade de potência que eu não sei se vocês sabem, mas eu vou ensinar vocês agora. Existe uma propriedade de potência que diz o seguinte. Eu vou ensinar para vocês aqui, tá? Aqui eu tenho duas potências, a elevado ao quadrado, que multiplica a elevado ao cubo. Observe que as bases aqui são iguais. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, você vai repetir a base e somar os expoentes. 2 mais 3, nesse caso, ficaria 5. E é o mesmo processo você vai fazer aqui, ó. Observe que você tem o 5 e o 5. Então, você vai repetir a base e somar os expoentes. 4 com mais 2 é igual a 6. Agora que você resolveu aquela multiplicação de potência de mesma base, eu já tenho aqui as minhas bases iguais, cancela as bases e trabalha só com os expoentes. Ou seja, o x aqui, por sua vez, também é igual a 6. Então, deixa eu ver aqui a alternativa que deu para nós. Alternativa de letra D, tá bom? Vamos agora para o vídeo de número 2, porque agora a gente terminou o estudo de logaritmo e vamos começar o estudo de progressão aritmética.